Você consegue identificar se um aluno está enfrentando dificuldade temporária de aprendizagem ou se ele tem algum transtorno de aprendizagem? Você sabe quais abordagens você precisa usar para melhorar o desempenho dessa criança? Bom, eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui na Rema Neuroeducação e hoje a professora Gisley, que é uma especialista na área da educação, ela está aqui com a gente para dar uma aula incrível, onde você vai aprender a diferenciar se o aluno apresenta uma dificuldade passageira ou se é um transtorno de aprendizagem, tá? E além disso, eu quero que você descubra maneiras práticas de como você pode ajudar e potencializar aí o desenvolvimento das crianças na sua sala de aula. Mas antes disso, não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você acompanhar muitos outros conteúdos que podem fazer a diferença no seu dia a dia como professora, tá bom? Professora Gisley, é com você. Vamos falar um pouquinho sobre quais as diferenças entre os transtornos de aprendizagem, né? Como a gente pode diferenciar, né, as dificuldades dos transtornos de aprendizagem. Então, nós vamos realizar, né? Eu preparei para vocês um material. Aí tem algumas das formações, né, que eu tenho. Sou psicopedagoga, dou aula nas turmas de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, sou professora de estágio nessas turmas, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento aqui, né, de alguns anos, né, quase que a quantidade de anos que o Rema tem, eu tenho de consultório, né, aqui em Mandaguari. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a falar sobre qual a diferença entre dificuldade e transtorno. Então, quando o meu aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, é diferente de eu dizer um transtorno. O professor, ele pode dizer que o aluno tem um transtorno de aprendizagem se ele ainda não tem um laudo desta criança? Ou ele vai dizer, a minha criança, o meu aluno, tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho aqui quais são as dificuldades de aprendizagem, quais as fases das dificuldades de aprendizagem, o que nós devemos aprender e saber sobre as dificuldades de aprendizagem. Então, nós temos aí, o que vocês estão vendo aí, são 3 telas, né, 3 temas, na verdade, né? Então, nós temos dificuldades na alfabetização, que são crianças em potencial que têm dificuldades em aprender, não é? Dificuldades na consciência fonológica, dificuldade no som, né? Então, a alfabetização, ela envolve todo o desenvolvimento físico, emocional, intelectual, as habilidades e funções necessárias para que a criança possa aprender. Então, tudo isso precisa estar funcionando bem direitinho, bem redondinho, tá? Na leitura, né, nós temos a dificuldade, ou a dificuldade que a criança pode aprender, seria na representação através de símbolos. Então, nós sabemos que cada símbolo tem um som, que depende da letra, o som da letra muda, depende da letra que vem antes, depende da letra que vem depois. Então, a leitura é bem complexo para a criança que começa a realizar esta função, não é? Esta habilidade de leitura, tá? A escrita é a representação que nós lemos, então nós vamos passar para a representação da escrita. Então, a fala se torna uma escrita. Então, dentro das dificuldades de aprendizagem, quando nós dizemos assim, essa é uma dificuldade, essa criança está com uma dificuldade de aprendizagem. Então, sempre, né, na verdade, está pautada na fase escolar, né? Nós não podemos dizer que tem uma dificuldade de aprendizagem que não está dentro daquela fase escolar em que a criança está.
Então, ela pode apresentar problemas de ordem pedagógica ou sociocultural, o lugar onde ela está, aquilo que está acontecendo dentro da casa, dentro da família, né? A quantidade de estímulos que essa criança tem, a quantidade de estímulos que essa criança que aconteceu durante o período que antecede a alfabetização, não é? E a questão da entrada na escola. Eu costumo dizer assim que a criança, muitas vezes, ela é pobre, né? Mas eu não estou dizendo pobre de dinheiro, estou dizendo pobre de estímulos, não é? Uma mãe que teve dificuldades em conversar com essa criança, que tem problemas de comunicação, às vezes a família não conversa muito com essa criança demora, né, a falar, tem uma dificuldade quando ela entra na escola e quando ela começa a realizar as atividades, não é, junto com a escola, junto com a professora, não é? Ou mesmo mesmo em casa, quando ela vai realizar algumas atividades, né, que antecedem a aprendizagem, que são habilidades preditoras da alfabetização, e a gente percebe que a criança tem uma dificuldade ali, não é? Naquele momento, vem apresentando uma dificuldade efetiva nas crianças. Então, você aí, pense numa criança que você tem, né, dentro de sala de aula, ou mesmo, né, na sua casa, ou na sua vizinhança, ou que você conhece, que tem uma dificuldade de aprendizagem. Opa, lembrei. Então, qual é o estímulo que essa criança teve durante toda a sua vida antes de chegar lá na dificuldade de fato, né? Então, nós temos que pensar em tudo que antecede a aprendizagem dessa criança, né? Então, nós percebemos que essa dificuldade não está somente no discente. Então, não é uma questão só da criança, não é uma questão só, né, que a gente pode dizer que olha, a criança está com uma dificuldade. Então, geralmente, dificuldade, não é? A gente tem que encontrar todos os fatores que influenciaram naquela aprendizagem da criança. Então, existem outras questões, eu costumo dizer que é um quebra-cabeça, não é? Um quebra-cabeça muito importante de todos esses fatores que vão influenciar nessa aprendizagem da criança, né? Na dificuldade e também na aprendizagem dela, tanto da leitura, da escrita, na alfabetização, né? Na matemática, que nós não vamos falar hoje, mas que também é uma dificuldade efetiva que nós percebemos, tá bom? Em realizar cálculos simples. Então, nós, né, percebemos que as crianças, elas têm o entusiasmo, porém, a dificuldade está ali. Então, a dificuldade, quando nós falamos em dificuldades, nós estamos falando em dificuldades momentâneas. Então, qual é a diferença entre dificuldade e transtorno? Estamos falando até agora sobre dificuldades de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem são diferentes dos transtornos. A dificuldade acontece por um período da vida, por um período pequeno, onde a criança tem dificuldade na alfabetização, ou ela tem dificuldade na codificação da letra, não é? Ou no som da letra, ou na grafia, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, na grafia dessa letra, então, são dificuldades que acontecem em esquema corporal. Afinal, a criança, ela aprende a partir do que mesmo, gente? Que nós aprendemos a partir das nossas experiências, a partir do nosso corpo. E em como esse corpo, ele está em contato com as outras coisas, com as outras pessoas, com os objetos, não é?
Então, a criança, ela aprende a partir do próprio corpo. Então, o corpo, eles têm que estar em harmonia para que ele consiga, para que a criança consiga realizar as atividades do cotidiano, não é? Neste caso, não é? Dentro da escola, né? Dificuldades de aprendizagem efetivas. Então, dentro do DSM-5, hoje nós temos o DSM-5-TR, não é? Que é a última atualização do Manual Diagnóstico das Doenças Mentais, ele aparece, né, como dislexia, descalculia e desortografia. Então, essas são 3 transtornos específicos de aprendizagem. Então, ele não aparece mais dislexia, descalculia, desortografia, tá? Então, ele aparece já como transtorno específico de aprendizagem. Outro dia, nessa semana, uma aluna perguntou para mim, professora, mas se não vier pelo médico, escrito lá, transtorno específico de aprendizagem, né, e não vier escrito que é na leitura, que é na escrita ou que é na matemática. Então, como é que eu faço para identificar qual é o transtorno específico de aprendizagem que essa criança tem? Então, vai ter um número lá no laudo da criança escrito CID, que é o Cadastro Internacional das Doenças, que é um número que aparece lá, né, no laudo. Então, dentro dos transtornos, então, a dificuldade entre dificuldade de aprendizagem e transtorno é que a dificuldade de aprendizagem acontece por um certo período, onde a criança tem um trauma, onde ela aconteceu alguma coisa, ela tem uma dificuldade de codificação, uma dificuldade na alfabetização, mas isso se torna, com o tempo, ela supera esta dificuldade. Então, dificuldade é momentânea. Transtorno, não. Transtorno já é uma questão que ela vai levar para, né, a vida, vamos dizer assim. E ela vai aprender a lidar com este transtorno do decorrer da sua vida. Ok? Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o transtorno específico de aprendizagem, né? Que hoje nós temos um termo que chama um termo guarda-chuva, né? Ai, o que é isso, né, professora? O que é isso? Gisley, o que é termo guarda-chuva? Então, ele abrange, né, diversas condições neurológicas que afetam a aprendizagem e o processamento de informação, como acontece na dislexia e na descalculia. Então, o termo é usado para descrever dificuldades específicas para adquirir habilidades acadêmicas básicas. Então, transtorno específico de aprendizagem, ele pode ser, como eu vou colocar para vocês nesse guarda-chuva, por que nós nos chamamos de guarda-chuva? Então, de acordo com o DSM-5-TR, nós temos o termo guarda-chuva, tá? Então, nós tivemos aí várias questões que interferiram na aprendizagem, né? Então, de acordo com, nós fazemos, então, uma ponte, né, entre a Base Nacional Comum Curricular, o DSM-5, o CID. Por quê? Porque nós temos que saber, né? Temos que conhecer o aluno e saber qual é a dificuldade, o transtorno, ou se o meu aluno vem com um transtorno que tem um CID, é um transtorno específico de aprendizagem com comprometimento na leitura. Opa! O que é? Dislexia, né? Tem um transtorno específico de aprendizagem no comprometimento da matemática, descalculia. Transtorno específico de aprendizagem com comprometimento na escrita, que agora está tudo dentro da desortografia. Então, nós temos aí esse termo guarda-chuva, que é o que vem para a gente, né, dentro do manual de diagnóstico, que é o DSM-5-TR, que é a última atualização do DSM-5, tá?
e onde aparecem todos os transtornos desta maneira aí que vocês estão vendo no termo guarda-chuva, ok? Aí vocês podem perguntar, mas prof, onde que está a disgrafia? Cadê? Né? Então, está tudo dentro do transtorno específico de aprendizagem, do comprometimento com da escrita, tá? Então, é a desortografia, disgrafia, está ali dentro do transtorno específico de aprendizagem, tá? Muito bem. Então, a dificuldade de aprendizagem, né, é uma condição passageira, como já disse para vocês, não é? Que vai acontecer por influências externas, né? Que vão atrapalhar o processamento, o processo de aprendizagem. Então, gente, o que pode, né? O que vocês acham que pode influenciar numa dificuldade de aprendizagem da criança? Fala para mim. O quê? Né? As dificuldades de aprendizagem da criança, elas podem acontecer por questões emocionais, separação dos pais, não é? Alguma dificuldade que essa família está passando, problemas familiares, alimentação inadequada, afinal nós temos crianças, não é? Dentro do ambiente escolar que tem dificuldades em casa, tem dificuldades, né, em relação a lidar com questões de interação familiar e tudo isso. Então, quando a gente realiza uma avaliação de uma criança, que isso é muito importante na neuropsicopedagogia, né, vocês aprenderão como a gente diferencia isso, não é? No estágio, a gente aprende como eu vou pesquisar sobre essa criança, o que eu devo fazer primeiro, o que eu devo fazer depois, o que eu devo fazer logo em seguida. Então, esta avaliação é uma avaliação, não é? Bem profunda, eu costumo dizer. Então, nós temos aí várias questões que precisam ser colocadas na mesa, para que a gente consiga colocar à tona, para que a gente consiga diferenciar se a criança está com dificuldade e se a criança está com um transtorno, ok? Então, vamos seguir. No transtorno específico de aprendizagem, né? Então, nós percebemos que é uma condição neurológica interna, né? Que afeta a aprendizagem e o processo das informações. Então, a informação entra dentro dos canais de informação. Quais são os canais de informação mesmo que nós temos? São vários, não é? Então, eu tenho lá o cheiro, né? O tato, nós temos várias questões, não é? Então, através do visual, do auditivo, não é? Nós temos, então, informações que entram nesse processamento de informação. Agora, dentro dessa minha cachola muito poderosa, eu tenho várias informações que às vezes não são processadas como deveriam. Então, o que acontece, né, é o contrário da dificuldade de aprendizagem. O transtorno específico de aprendizagem, ele é persistente, ele continua. Passa um ano, a criança tem a dificuldade, não é? Passa outro ano, igual como uma criança que eu estou atendendo, não é? Que ela avançou um pouco na questão da leitura, porém, ainda insiste em ter uma dificuldade nessa leitura. A impressão que eu tenho é que ele deu né? Ele voltou um pouquinho nessa questão da leitura. Então, ontem acabei fazendo uma sondagem com ele e percebi que ele tem muita, né, dificuldade ainda. Então, pode ser um transtorno específico da aprendizagem? Pode, né? Porque nós temos instrumentos dentro da neuropsicopedagogia para a gente poder avaliar. Então, na pós de neuropsicopedagogia, nós temos
o conhecimento de todos estes instrumentos que nós podemos avaliar. É um transtorno? É uma dificuldade? Não, é um transtorno. Por quê? Porque ele é persistente. A criança não supera rápido. Ela começa a sempre apresentar a mesma dificuldade, né? Na leitura, na escrita, na matemática, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno da leitura. Então, o transtorno da leitura é um transtorno bem, né, conhecido como dislexia, não muito distante nós falamos dislexia, aliás, nós falamos as dis, que quer dizer dislexia, então é um transtorno caracterizado por problemas de reconhecimento, preciso ou fluente das palavras. Então, a criança, ela tem problemas nessa decodificação, tem dificuldades na ortografia. Então, às vezes ela escreve a palavra de um jeito, às vezes ela escreve do outro, às vezes ela lê de um jeito, às vezes ela lê do outro. Problemas de ortografia graves, Então, as dificuldades em decodificar causam muitos problemas. No entanto, que quando a criança tem, este transtorno na leitura, ela tem uma dificuldade grande, em ler, em ler o próprio texto, porém, quando eu leio o texto para ela, ela entende. Então, não é uma questão de entendimento, é uma questão no processo, Então, essa habilidade da leitura, ela vem, não tem, nenhuma ligação, com a idade mental da criança. Então, pode ter lá algumas dificuldades, então, trata de um transtorno específico de habilidades da leitura, que sob nenhuma hipótese está relacionado à idade mental da criança, aos problemas de acuidade visual ou baixo nível de escolaridade. Então, todas essas questões, elas são descartadas quando a gente fecha o diagnóstico ou nós levantamos uma hipótese de transtorno específico da leitura. Transtorno específico de aprendizagem na leitura. Então, que é a chamada dislexia, tá? Que nós chamávamos antigamente, Não tão distante assim. Então, no DSM-5, nós classificamos, o diagnóstico de transtorno da leitura como leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta, com muito esforço. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Então, ela lê palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante. Frequentemente, ela adivinha palavras, que nós dizemos que ela faz a leitura intuitiva. Ela vê a primeira letra e ela fala, é pato, E está escrito lá, palavra. Então, ela faz uma leitura pela primeira letra, ela faz a leitura da palavra. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela tem uma dificuldade de soletrar essa palavra. Então, são atividades que nós podemos fazer com a criança que apresenta a dislexia ou transtorno específico de aprendizagem na escrita, na leitura, Nesse caso, na leitura. Então, o que a gente pode fazer? Uma atividade de soletrar. Ah, mas como eu vou fazer uma atividade de soletrar com uma criança que tem dislexia? Ora, eu posso fazer um banco de palavras de criança, que a criança já conhece, palavras simples, e aí nós vamos brincar de soletrar. Então, vamos soletrar a palavra, mesmo que ela esteja olhando para a palavra. Então, soletrar, P-A-T-O. Para ela é difícil fazer isso, mas a gente precisa fazer exercícios e atividades para que ela possa compreender essa escrita. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido.
Então, ela pode ler o texto com precisão, mas não compreende a sequência desse texto, as relações dele, as inferências e os sentidos mais profundos do que é lido. Por quê? Porque ela não consegue fazer a entonação correta, ela não consegue seguir a pontuação correta. Então, por isso, ela não tem um entendimento daquilo que é lido. Então, isso é muito perceptível, né, ao longo de um grande período de avaliação, tá? E de atendimento. Muito bem. O transtorno da expressão escrita, né, é um transtorno apenas de ortografia ou caligrafia. Então, ela não tem, né, na ausência de outras dificuldades de expressão escrita. Então, ela não presta atenção, né, não se presta a um diagnóstico de transtorno. Nesse transtorno, geralmente existe uma combinação de dificuldades e capacidades de compor o texto escrito. Então, evidenciada por erros de gramática e pontuação dentro das frases, má organização dos parágrafos, múltiplos erros ortográficos ou fraca caligrafia. Boa pergunta. Caligrafia. Coloque aí para mim. Quanto tempo, né, qual idade ou até qual ano a criança deve realizar caligrafia? Né? A criança tem uma letra feia. Como é que a gente faz para que ela melhore essa caligrafia? Né? Então, existem atividades que nós podemos fazer. Será que é só caligrafia que nós podemos realizar para que essa criança melhore? Né? Lembrando a vocês que caligrafia, né, que letra é uma coisa pessoal. Letra eu costumo dizer para os meus alunos, é identidade. Não é? É a minha identidade, a minha letra faz com que as pessoas compreendam que é a minha letra. Né? Então, o que a criança precisa ter é uma letra legível. Ela precisa escrever de uma maneira que a gente consiga compreender e realizar a leitura. Né? No caso da expressão escrita, a caligrafia é difícil da criança realizar a caligrafia, né? Então, ela tem vários prejuízos na expressão escrita. Ela não consegue escrever de uma maneira que a gente compreenda, não é? Que a gente tire daquele texto alguma coisa assim que ela tenha pensado. Então, os pensamentos junto com a escrita não tem uma homogeneidade, né? Ela não consegue, não é uma coisa homogênea. Ela consegue, às vezes, escrever, mas ela repete palavras, pula alguns conceitos, repete várias vezes a mesma palavra com escritas diferentes, tá? Em comparação com os transtornos de aprendizagem, sabe-se relativamente menos acerca da expressão escrita. Então, a gente só consegue, né, realizar essa avaliação descartando outras questões, por exemplo. Né? Então, particularmente quando ocorre a ausência do transtorno de leitura, então a gente consegue fechar, né, um diagnóstico para o transtorno da escrita, tá? Ou levantar hipóteses sobre isso. Então, esta questão de saber qual tipo de transtorno a criança tem, se é na leitura, se é na escrita, se é dislexia, disgrafia, desortografia. Então, nós temos que estudar bastante sobre todos os transtornos e diferenciá-los. Então, quando a gente faz uma avaliação, o que nós queremos? Descartar algumas questões que podem fazer com que essa criança tenha um rendimento baixo, né? Ou que ela não consiga realizar, para que a gente consiga fazer com que ela progrida, com que ela avance nas questões de aprendizagem, não é? Que ela tem dificuldade, tá? Então, existem algumas evidências que
déficit de linguagem, né, perceptomotores, podem acompanhar esse transtorno. Então, os transtornos de aprendizagem da escrita, né, existem outras questões que podem ser motoras e déficits de linguagem que acabam afetando. Então, como é isso? Não é? As dificuldades, por exemplo, que são dificuldades motoras, não é? Então, na mãozinha, baixo tônus muscular para escrever, não tem a pega, trípode, que nós chamamos, não é? Ela não tem força para escrever, não é? Ela precisa fazer o movimento de escrita bem certinho, precisa ter esses 2 dedinhos para segurar. Então, aqui eu preciso ter o movimento do meu punho, do braço, eu preciso ter um equilíbrio no meu corpo, não é? Então, tudo isso, o que nós fazemos? Nós fazemos uma observação a identificar se essa criança está com as questões motoras, né, preparadas para poder realizar a escrita. Então, olha só como não é um ponto apenas, são vários pontos que interferem nos transtornos, nesta aprendizagem da criança, tá? E né, os transtornos, eles vão para a vida. A criança consegue superar algumas fases, porém, ela ainda tem, né, dificuldades. Então, o transtorno específico da escrita, né, de acordo com o DSM-5, então, dificuldades para ortografar, dificuldades na expressão escrita, então, ela confunde letras, ela omite vogais, consoantes, então, ela não escreve de uma maneira, né, efetiva, compreensiva, comete vários erros, então, escreve a mesma palavra aqui, depois embaixo escreve a palavra diferente, a mesma palavra, tá? Então, são as dificuldades na escrita, tá? Dislalia, nós vamos falar um pouquinho sobre disgrafia, desortografia daqui a pouquinho, tá? A dislalia é alteração na fala, gente. É quando a criança ela tem dificuldade em pronunciar o R, então ela, né, pronuncia o R e o L, ficam ali, né, ela troca as palavras quando ela vai pronunciar, né? Então, essa alteração é mais comum na infância, sendo considerado normal em crianças até 4 anos. Passou de 4 anos, nós precisamos encaminhar essa criança para atendimento com o pediatra, com o otorrinolaringologista, com o fonoaudiólogo, né, para que a gente faça uma investigação total, né, uma investigação completa dessa criança, dessa alteração que possa ter iniciado aí, para a gente poder iniciar um tratamento adequado o quanto antes, né? Então, dificuldades ali, uma dificuldade na fala, então são questões orofaciais que estão, né, nessa dificuldade em articular os sons. Possíveis causas. Então, temos alterações na boca, problemas auditivos, alterações no sistema nervoso. Então, são várias consequências, várias causas. Então, no ponto mais importante que nós chegamos aqui, que para finalizar, então, as fichas, então, nós temos vários materiais que vocês podem encontrar, fichas de leitura, né? Interpretação de frases, olha só, quebra-cabeça, e nós utilizamos, né, atividades práticas para que vocês possam realizar com as crianças de vocês, dentro de sala de aula, dentro do consultório, né? Então, olha só, separação de sílabas para a criança formar rimas. Gente, a consciência fonológica é muito importante, né? Janela, panela, avião, pavão. Aqui nós temos as parlendas, que também são muito importantes para a criança criar um ritmo, né? Para que ela possa realizar a leitura de uma maneira efetiva. A circular, olha lá, todas as imagens lá que começam com a mesma letrinha da figura, jogo dos opostos, né? E temos as atividades inclusivas, que são jogos de tabuleiros adaptados, né?
temos na versão Braille, dramatização em papéis flexíveis, atividades artísticas com materiais variados, histórias interativas, atividades de movimento adaptado. Temos também o uso de tecnologia assistida, quebra-cabeça e jogos de várias opções, dificuldades. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!